Resumo explicado. Aula 15, Sistema Constitucional Tributário. Introdução geral ao Sistema Tributário Nacional. O Sistema Tributário Nacional é o conjunto de regras constitucionais que organiza como o Estado arrecada tributos. Ele estabelece limites ao poder de tributar, define espécies tributárias, competência de cada ente federado, princípios que orientam o sistema e regras de repartição das receitas. A Constituição de 88 faz uma distinção essencial entre dois tipos de receitas estatais. A primeira são as receitas originárias, obtidas quando o Estado age como particular, como quando aluga um imóvel público ou explora atividade econômica. Nelas não há poder de império. A segunda são as receitas derivadas, obtidas por atos do poder de império, como tributos, multas e reparações. Elas são compulsórias, impostas ao contribuinte, e regidas pelo direito público. Os tributos pertencem à categoria das receitas derivadas e, por isso, sempre envolvem a verticalidade entre Estado e contribuinte, marcada pelos princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público. A reforma tributária de 2023, promovida pela Emenda Constitucional número 132, alterou vários dispositivos, incluindo o artigo 145, que agora possui novos parágrafos. O parágrafo 3º estabelece que o Sistema Tributário Nacional deve observar os princípios da simplicidade, da transparência, da justiça tributária, da cooperação e da defesa do meio ambiente. O parágrafo 4º determina que mudanças na legislação devem atenuar efeitos regressivos. Esses novos princípios são relevantes porque começam a aparecer em questões de concursos. Conceito constitucional e legal de tributo. O Código Tributário Nacional, no artigo 3º, define tributo como uma prestação pecuniária compulsória, em moeda ou valor que nela possa se exprimir, que não seja sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada por atividade administrativa plenamente vinculada. A partir daí, o conteúdo essencial desta definição envolve os seguintes elementos explicados de forma oralizada. Primeiro, é uma prestação compulsória. O contribuinte não escolhe pagar. Basta ocorrer o fato previsto em lei para nascer a obrigação tributária. Isso reforça o poder de império e a supremacia do interesse coletivo. Segundo, é uma prestação pecuniária. O pagamento deve ser em dinheiro, não em bens ou serviços. Há uma exceção trazida pelo próprio CTN, a dação em pagamento em bens imóveis, o que pode extinguir crédito tributário. O Supremo Tribunal Federal considera inconstitucional a dação em bens móveis, pois isso violaria as regras de licitação, já que equivaleria à compra de bens sem procedimento licitatório. Terceiro, não constitui sanção. Tributo é diferente de multa. A multa decorre de ato ilícito. O tributo decorre de fato lícito e tem finalidade arrecadatória ou regulatória. Quarto, é instituído por lei. A Constituição exige que tributos sejam criados por lei ordinária ou lei complementar conforme o caso, e admite criação por medida provisória. Quinto, é cobrado mediante atividade vinculada. Isso significa que o agente público não pode escolher se cobra ou não. A cobrança é obrigatória sempre que as condições legais estiverem presentes, de acordo com o princípio da indisponibilidade do interesse público. Além desses aspectos, é fundamental saber que os tributos cumprem duas funções: a função fiscal voltada à arrecadação e a função extrafiscal, voltada a regular comportamentos econômicos e sociais, como ocorre no imposto de importação, frequentemente usado para proteger a indústria nacional. Nenhum tributo, porém, é puramente fiscal ou puramente extrafiscal. Há predominância, mas nunca exclusividade. Espécies tributárias. A doutrina apresenta duas correntes principais quanto ao número de espécies tributárias. A primeira, chamada tricotômica, considera 3 espécies: impostos, taxas e contribuições de melhoria, com base literal no artigo 145 da Constituição de 88. A segunda corrente, que é a dominante e adotada pelo Supremo Tribunal Federal, é a pentapartida. Nela, há 5 espécies tributárias: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Esta classificação é a que cai em prova e deve sempre ser usada para fins de concursos. Impostos, a espécie tributária não vinculada.
O imposto é definido pelo CTN como tributo cujo fato gerador independe de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Em outras palavras, nasce de uma manifestação de riqueza, como ser proprietário de imóvel ou veículo. O imposto é sempre não vinculado. O contribuinte não recebe uma contraprestação direta. É por isso que, em regra, sua receita não pode ser destinada a órgão, fundo ou despesa específica devido à regra do artigo 167, inciso 4 da Constituição, que veda a vinculação de receita de impostos. O artigo 145, parágrafo 1º, determina que os impostos devem, sempre que possível, ser pessoais e graduados conforme a capacidade econômica do contribuinte. Isso vincula os impostos ao princípio da capacidade contributiva, que orienta a cobrança progressiva. O Supremo admite aplicar este princípio também às taxas, desde que a técnica legislativa permita. É relevante lembrar que a Constituição não cria tributos, ela apenas distribui competência. Portanto, cada imposto listado na Constituição depende de lei para ser instituído. O artigo 146, inciso 3º, alínea A, determina que lei complementar defina fatos geradores, base de cálculo e contribuintes dos impostos previstos na Constituição. Questões de prova frequentemente exploram a diferença entre tributo vinculado e não vinculado, além da necessidade de lei complementar para definir aspectos gerais dos impostos. Taxas: o tributo vinculado a um fato do Estado. As taxas são tributos vinculados a uma atividade estatal específica. O fato gerador pode ser o exercício regular do poder de polícia ou a utilização, efetiva ou potencial, de um serviço público específico e divisível. As taxas de polícia surgem quando o Estado limita ou condiciona direitos particulares. Exemplos clássicos. O Supremo considera constitucional a taxa de fiscalização do mercado de valores mobiliários, a taxa de fiscalização de anúncios e a taxa de controle ambiental. Em todas essas hipóteses há exercício de poder de polícia. A Corte entende que a taxa não precisa ser cobrada apenas dos estabelecimentos efetivamente fiscalizados. Basta a existência de órgão fiscalizador. Por outro lado, é inconstitucional taxa de segurança em eventos, pois segurança pública é serviço geral e indivisível. As taxas de serviço têm como fato gerador um serviço específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Serviço específico é aquele destacável e individualizável, divisível é aquele cujo benefício pode ser fracionado entre usuários. O serviço geral, chamado TI Universi, beneficia toda a coletividade e não pode ser remunerado por taxa. Exemplos clássicos de serviço geral são a iluminação pública e a segurança pública. O Supremo consolidou entendimentos fundamentais para concursos. A coleta de lixo domiciliar gera taxa, porque é serviço específico. A coleta de lixo de logradouro público não pode gerar taxa, pois se trata de serviço geral. A súmula vinculante número 19 afirma que é constitucional a taxa de coleta de lixo desde que relativa a resíduos provenientes de imóveis. Já a súmula vinculante número 41 estabelece que iluminação pública não pode ser remunerada mediante taxa. A Constituição veda que taxas tenham base de cálculo própria de imposto. É a regra do artigo 145, parágrafo 2º. O Supremo editou a súmula número 595 declarando inconstitucional taxa municipal cuja base reproduzia a do Imposto Territorial Rural. Entretanto, é possível que a taxa utilize um ou mais elementos da base de cálculo de um imposto, desde que não haja identidade total entre as bases. Isso está na súmula vinculante número 29. Equívoco recorrente em prova: taxa não é preço público. O preço público é facultativo, contratual, natureza originária, fixado administrativamente e não sujeito às limitações constitucionais ao poder de tributar. Já a taxa é compulsória, fixada em lei, natureza tributária e sujeita ao regime jurídico constitucional. A súmula 545 do Supremo reforça essa distinção ao dizer que preços de serviços públicos não se confundem com taxas, pois estas são compulsórias e dependem de autorização orçamentária. Contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria é tributo vinculado à valorização imobiliária decorrente de obra pública.
A obra por si só não basta. É necessário que ela gere aumento do valor do imóvel. O Supremo entende que recapeamento de via já asfaltada é mera manutenção e não gera valorização, portanto não gera contribuição de melhoria. Por outro lado, asfaltamento inicial gera valorização e pode justificar cobrança. Qualquer ente federado pode instituir contribuição de melhoria por lei. Sua base de cálculo é o valor da valorização imobiliária, isto é, o acréscimo patrimonial decorrente da obra. Questões de prova frequentemente confundem taxa de polícia com contribuição de melhoria. Contribuição de melhoria nunca decorre de exercício de polícia, mas somente de valorização imobiliária após obra pública. Empréstimos compulsórios. Os empréstimos compulsórios, apesar do nome, são tributos. Eles são restituíveis e só podem ser instituídos pela União mediante lei complementar, conforme artigo 148 da Constituição. As hipóteses são duas. A primeira trata de despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência. A segunda trata de investimento público urgente de relevante interesse nacional, respeitando a anterioridade do exercício financeiro, conforme a regra do artigo 150, inciso 3º, a linha B. São extremamente cobrados em provas os elementos centrais: competência exclusiva da União, necessidade de lei complementar e caráter restituível. Contribuições especiais. As contribuições especiais constituem uma espécie tributária autônoma prevista na Constituição de 88. Diferentemente das demais espécies, elas possuem finalidades específicas e são instrumentos de intervenção estatal em determinadas áreas. São tributos finalisticamente vinculados, isto é, sua arrecadação é destinada a objetivos específicos definidos pela Constituição. Dentro dessa categoria se situam 5 grandes grupos. O primeiro grupo é o das contribuições sociais previstas no artigo 149. Elas financiam políticas de seguridade social. As contribuições previdenciárias, por exemplo, incidem sobre folha, faturamento e lucro. O segundo grupo é o das contribuições de intervenção no domínio econômico, conhecidas como CID. Elas permitem que o Estado influencie a economia por meio da tributação, como ocorre com a CID Combustíveis, que incide sobre importação e comercialização de petróleo, gás e seus derivados. O terceiro grupo é o das contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas. Elas financiam o sistema conhecido como Sistema S, composto por entidades como SESI, SENAI, SESC e SEBRAE. O quarto grupo é o das contribuições sociais residuais, previstas no artigo 149, parágrafo 2º. Elas só podem ser criadas pela União por lei complementar, desde que não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios de impostos e desde que respeitem a necessidade de não cumulatividade e finalidade social. O quinto grupo é o das contribuições para custeio do serviço de iluminação pública, previstas no artigo 149-A. Essas contribuições, chamadas COSIP, podem ser instituídas por municípios e pelo Distrito Federal. Não podem ser cobradas de forma progressiva e podem incidir sobre o consumo ou outros critérios previstos em lei municipal. É importante lembrar que o Supremo Tribunal Federal reafirma constantemente que as contribuições especiais são tributos finalísticos, mas que a finalidade não interfere na natureza tributária, ou seja, continuam sendo tributos. Competência tributária e competência para legislar. A competência tributária é a autorização constitucional para instituir tributos. Já a competência legislativa refere-se ao poder de editar normas gerais ou específicas. A Constituição distribui competências tributárias entre União, Estados, Distrito Federal e municípios de forma rígida. Cada ente somente pode instituir tributos expressamente previstos para ele. A União possui competência para instituir, entre outros, os impostos sobre importação, exportação, renda, produtos industrializados e operações de crédito. Os Estados instituem o Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes e Doação, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Os municípios instituem o Imposto Predial e Territorial Urbano, o Imposto sobre Serviços e o Imposto sobre Transmissão Intervivos.
A competência para legislar também é distribuída pela Constituição. Normas gerais sobre tributos são editadas por lei complementar federal. Matérias específicas podem ser tratadas por leis de cada ente. Em prova, é comum a banca confundir competência tributária com competência administrativa. A capacidade ativa para arrecadar e fiscalizar tributos pode ser delegada entre entes federados por convênio, mas a competência tributária, que é legislar e instituir tributos, é indelegável. Outro ponto muito cobrado é que competência tributária é facultativa. O ente não é obrigado a exercer a competência que possui. Ele pode optar por não instituir determinado tributo mesmo tendo competência. Isso é relevante para questões sobre renúncia de receita e lei de responsabilidade fiscal. Princípios constitucionais tributários. Os princípios tributários são limites ao poder de tributar. Eles atuam para garantir igualdade, justiça fiscal, legalidade e racionalidade no sistema. O primeiro princípio é o da legalidade, segundo o qual nenhum tributo pode ser cobrado nem majorado sem lei que o estabeleça. A jurisprudência admite que alguns tributos tenham alíquotas alteradas por ato do Poder Executivo, como impostos de importação e exportação, imposto sobre produtos industrializados e imposto sobre operações financeiras, mas isso é exceção expressa. O segundo é o princípio da anterioridade anual, previsto no artigo 150, inciso 3º, a linha B. Ele estabelece que tributos só podem ser cobrados no exercício financeiro seguinte ao da publicação da lei que os instituiu ou aumentou. Há diversas exceções, como os impostos reguladores cuja alíquota pode ser alterada por ato do Executivo, além dos empréstimos compulsórios em caso de calamidade. O terceiro é o princípio da anterioridade nonagesimal ou noventena, que exige prazo mínimo de 90 dias entre a publicação da lei e sua cobrança. Este princípio se aplica inclusive a contribuições, exceto a contribuição previdenciária patronal incidente sobre folha. O quarto é o princípio da irretroatividade. Ele impede que a lei tributária aumente tributo com efeitos retroativos. Lei mais benéfica pode retroagir. O quinto é o princípio da igualdade tributária. Ele exige tratamento igual aos contribuintes em situação equivalente, vedando privilégios sem justificativa razoável. O Supremo admite tratamento desigual baseado na capacidade contributiva, desde que a diferenciação seja lógica e proporcional. O sexto princípio é o da capacidade contributiva, com mandamento de progressividade. Ele determina que tributos devem ser graduados conforme a capacidade econômica do contribuinte. Isso se aplica obrigatoriamente aos impostos e pode ser estendido a outros tributos conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. O sétimo princípio é o da vedação ao confisco. Ele impede que a tributação seja tão onerosa que destrua a propriedade ou inviabilize a atividade econômica. O oitavo é o princípio da uniformidade geográfica da tributação federal. A União não pode instituir tributo com diferenciação entre estados, salvo em casos de incentivos para reduzir desigualdades regionais. Por fim, a Constituição ainda prevê a liberdade de tráfego, vedando tributos interestaduais ou intermunicipais que limitem o transporte de pessoas ou bens, exceto pedágio. Questões de concursos exploram amplamente a anterioridade e suas exceções, e a diferenciação entre noventena e anterioridade anual. Imunidades tributárias. Imunidade tributária é uma limitação constitucional ao poder de tributar. Diferentemente da isenção, que é concedida por lei ordinária, a imunidade decorre diretamente da Constituição e impede a própria incidência do tributo. As imunidades podem ser subjetivas ou objetivas. A imunidade recíproca protege União, Estados, Distrito Federal e municípios contra a tributação entre si. Ela também alcança autarquias e fundações públicas. Não alcança empresas públicas nem sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica. A imunidade religiosa protege templos de qualquer culto. A proteção abrange patrimônio, renda e serviços relacionados às finalidades essenciais da entidade, e o Supremo adota a interpretação ampliada. A imunidade dos partidos políticos alcança bens, rendas e serviços relacionados às atividades essenciais. Estende-se a entidades sindicais e instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos que cumpram requisitos legais.
Há também as imunidades sobre livros, jornais e periódicos. A jurisprudência inclui e-books e leitores digitais sem função multifuncional. As imunidades sobre impostos garantem livre circulação de fonogramas produzidos no Brasil, conforme regra de proteção da cultura nacional. Repartição de competência tributária. A Constituição estabelece que a União pode instituir impostos como os que incidem sobre importação, exportação, renda, industrialização, operações financeiras, propriedade rural e grandes fortunas. Os estados instituem o ICMS, IPVA e ICC. Os municípios instituem o IPTU, ISS e ITI. Esses tributos só podem ser instituídos por cada ente conforme a Constituição. A competência é indelegável, mas a capacidade de arrecadar e fiscalizar pode ser delegada. Repartição de receitas tributárias. Essa parte é essencial nos concursos de tribunais de contas, pois envolve cálculos e regras fixas. Os estados recebem 21,5% do imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados arrecadados pela União. Os municípios recebem 22,5% do imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados arrecadados pela União. Há Fundo Constitucional do Distrito Federal, Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação dos Municípios. Os municípios recebem 50% do IPVA arrecadado no território municipal. Recebem 25% do ICMS arrecadado no Estado, distribuído de acordo com lei estadual, sendo no mínimo 3/4 segundo o valor adicionado. A repartição de receitas é tema campeão de cobrança. Questões comentadas Sebrasp e FGV. As questões comentadas no PDF reforçam vários pontos centrais. Entre elas, o Sebrasp cobra intensamente distinções entre taxa e preço público, imunidades, princípios de anterioridade, capacidade contributiva e vinculação de receita. A FGV, por sua vez, foca em jurisprudência específica do Supremo Tribunal Federal, especialmente súmulas vinculantes sobre taxas, limites de competência da União e imunidade recíproca. Questões usuais abordam se taxa pode ter base idêntica à de imposto, se iluminação pode gerar taxa, se contribuição de melhoria depende de valorização, se empréstimo compulsório exige lei complementar e se a União pode criar contribuições sociais residuais. Síntese estratégica do que mais cai. Primeiro, natureza e características das espécies tributárias. Se